Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através da Rede Semear, estejando no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja neste momento, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós estamos na nossa lição de número 18, que tem como título Os Manuscritos da Bíblia. Antes de avançarmos, eu quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículos de número 12. Jeremias 1, 12. Que diz o seguinte, que é também o texto áureo da nossa lição nesta noite. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meus queridos, nós estamos em um ano que foi intitulado o Ano da Palavra. E nós aprendemos que a palavra ela é inerrante, inspirada, inerrante e infalível. Nós aprendemos que na palavra de Deus não há falhas, não há erros. Nós aprendemos que na palavra de Deus não contém o mínimo ponto sem que tenha sido inspirado pelo próprio Deus. Meus queridos, e nós vemos aqui na Bíblia mais uma vez que o Senhor repete e refrisa que Ele vela sobre a palavra dEle para torná-la realidade, para que ela se cumpra. A nossa verdade prática nesta noite, e eu queria pedir a toda a igreja para estar lendo, que se encontra no nosso telão. Obrigado, a minha digníssima esposa. Sem ela eu não sou nada. A palavra do Senhor, eu quero pedir a toda a igreja para estar lendo o que se encontra no telão no 3. 1, 2, 3. Meus queridos, nós aprendemos na revista passada que Moisés, ele escreveu os livros, mas ele era inspirado por Deus. Nós aqui aprendemos novamente que o motivo de na Bíblia não haver erros e nem falhas é porque a inspiração decorre do Espírito Santo. Muitos estudiosos no dia de hoje tentam encontrar falhas na Bíblia e não conseguem encontrar. Não encontram nenhum livro em todo o mundo que tenha a mesma taxa, a mesma porcentagem, por assim dizer, de inerrância que existe na Bíblia. Nós aprendemos, à medida que nós estudamos teologia, que o Novo Testamento valida o Velho e o Velho valida o Novo. Tudo que foi profetizado no Velho eventualmente acontece no Novo Testamento. Nenhum livro tem essa capacidade, nenhum ser humano tem a capacidade de escrever um livro sem falhas. Então nós, somente através deste exemplo, nós já encontramos a primeira prova de que a Bíblia ela é inspirada e supervisionada pelo Espírito Santo. Nós avançamos para os tópicos desta noite, e o primeiro tópico é o cumprimento da Bíblia, demonstrar a sua inerrância. O primeiro subtópico, que é o cumprimento das profecias, a qual nós iremos adentrar agora, fala precisamente sobre que o principal fato que atesta a inerrância das Escrituras Sagradas é o cumprimento das suas profecias. Nós, na lição de hoje, nós temos 3 exemplos das mais de 300 profecias messiânicas
que foram completamente cumpridas. Primeiro, a concepção de Jesus através de uma virgem. Em Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Isso aconteceu há milhares de anos atrás, antes de Jesus nascer. Isso foi a profecia. E o cumprimento dessa mesma profecia nós encontramos em Mateus, capítulo de número 1, versículos de número 22 e 25, que diz: e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então nós vemos que, da mesma forma que já foi explicado aqui, a Bíblia, devido à sua inerrância, à sua infalibilidade, o Novo Testamento é afirmado pelo Velho Testamento. Tudo o que é relatado no Novo Testamento foi profetizado pelos profetas do Antigo. E nós vemos mais uma profecia, que é o local do nascimento de Jesus, a qual em Miqueias 5,2 diz: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. E nós conhecemos a história de Jesus, que nasceu em Belém de Judeia, no tempo de Jesus, mais uma vez afirmando a inerrância da Bíblia. E por assim nós poderemos ir adiante. Como eu disse, temos aqui apenas 3 profecias relatadas na lição de hoje, das mais de 300. Então nós vemos que o cumprimento das profecias afirma novamente a inerrância da Bíblia. Nós avançamos para o segundo subtópico. A história confirma a Bíblia. E eu gostaria de estar pedindo à igreja para estar lendo o que se encontra no telão, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Então nós vemos aqui, meus queridos, 3 exemplos novamente, em que a própria história confirma as palavras que estão na Bíblia. Nós muitas vezes temos várias teses de historiadores, de arqueólogos, de teólogos, de mestres da lei, por assim dizer, que têm inúmeras histórias da Bíblia que são mitos. Mas nós vemos que a própria história do planeta Terra confirma o que a Bíblia diz. Como nós vemos na nossa lição, nós vemos sobre as 2 deportações de Israel. Nós vemos também da destruição de Jerusalém, que foi profetizada por Jesus e cumprida no ano 70 depois de Cristo. A palavra do Senhor em Mateus 24, 2, Jesus diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus queridos, à medida que nós vamos adiante da história, aqui eu não estou falando de contexto bíblico. Qualquer pessoa que for pesquisar na história de Israel, nós vamos ver que com a grande derrota da revolta judaica contra o domínio, contra o Império Romano na década de 70, no ano 70,
Jerusalém foi invadida e tomada às forças pelo grande comandante romano da época, Tito. Então, outras vezes, nós vemos que as muralhas e o templo de Jerusalém, a qual o rei Herodes tinha ampliado e tornado novamente belo, foram destruídos. E o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. Então nós vemos que a destruição de Jerusalém foi profetizada por Jesus na Bíblia e cumprida na história do país. Então nós vemos novamente que a própria história confirma o que diz a Bíblia. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 36, do 24: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. No versículo 27 diz: porém o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Novamente, isto é Bíblia. Agora eu entro na parte da história. Em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. Hoje nós vemos na atualidade a guerra entre Israel e o Hamas, e muitos que não conhecem, não vou dizer de Bíblia, não conhecem da história, estão apedrejando Israel, estão caindo em cima de Israel. Porém, Israel, apenas 24 horas após declarar a sua independência, foi atacado pelos exércitos do Egito, Jordânia, Líbano, Síria e Iraque. Invadiram por completo o país. Porém, 5, Egito, Jordânia, Síria, 5 países invadindo apenas um, em menos de 24 horas. Forçando Israel a se defender e a conquistar novamente a sua independência que tinha acabado de conquistar. Só que, como nós lemos na palavra de Deus, a palavra diz que o Senhor os tiraria novamente de entre as nações e os ajuntaria no meio de todas as terras. Quando você olha para o mapa, nós vemos que Israel está bem localizado e faz fronteira com inúmeros países. À medida que o povo estava avançando, os outros países estavam avançando, tentando invadir Israel, a palavra do Senhor estava se cumprindo, porque desde 1948 que Israel não arredou o seu pé. Houve guerras, houve invasões, houve retirada do seu povo, mas Israel permaneceu de pé. Não pela força talvez do presidente que rege o país, mas pela força que existe na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então nós vemos que Israel permanece de pé até os dias de hoje, porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra que Ele liberta sobre as nossas vidas. Talvez exista uma palavra que foi liberada sobre a tua vida, não se preocupe, o Senhor velará para que ela se cumpra. Israel permanece de pé, 5 países em menos de 24 horas, após uma grande conquista. Israel permanece de pé até os dias de hoje. Como nós sabemos, houve um grande movimento nazista na Alemanha logo após essa invasão, que gerou a Segunda Guerra Mundial. E nós vemos que Hitler, comandando a Alemanha, fez um dos maiores massacres conhecidos na história da humanidade, conhecido como o Holocausto. Mas até os dias de hoje, Israel permanece de pé. O Senhor, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Subtópico de número 3. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. A Bíblia não é um livro científico, mas a ciência inúmeras vezes constatou a veracidade das afirmações bíblicas nesta área, como por exemplo de que a Terra é solta no espaço,
O patriarca Jó sabia disso há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Meus queridos, hoje a tecnologia é tão avançada que nós conseguimos ver as maiores constelações, conseguimos ver os planetas, daqui da Terra conseguimos ver bem ao longe. Mas em Jó 26, 7 diz que a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo, ela é cheia, ela é completa por fogo. Me expliquem o seguinte: um homem, eu creio que você também, olhando para o chão nós vemos pó. Hoje nós estamos aqui, nós vemos azulejo, sabemos que por debaixo pode haver cimento, pode haver entulho, pode haver... Mas voltando à real natureza do solo, nós encontraremos apenas pó, terra. Agora, um homem 1500 anos antes de Cristo, 2500 anos, totalizando então 4000 anos atrás, escreveu que a terra de onde sai o pão, de onde nasce o trigo, embaixo dela é composta por fogo. Hoje, onde nós vivemos na era da tecnologia, na era conhecida por muitos como a era da ciência, hoje em dia não existe nenhum material capaz de perfurar ou fazer pesquisas até o núcleo da Terra. Não existe forma, é impossível. Nós conseguimos simplesmente analisar até a crosta. Até a Terra, o planeta Terra, ela é composto por 4 camadas. A crosta, o manto superior, o manto inferior e o núcleo. O ser humano só tem as ferramentas necessárias para perfurar até a crosta, quase chegando no manto superior. Parece revelações. Mas não, é ciência. E mediante ao que já foi estudado, embora sejam poucas as teses procuradas e encontradas, disse que a Terra, no seu centro, no seu núcleo, a temperatura é extremamente elevada, a qual ela é regida por uma parte sólida e líquida. A parte sólida é composta por ferro e níquel. A parte líquida é composta por lava e fogo. Nós vemos que grandes vulcões, quando eles entram em erupção, o que sai de dentro deles é fogo. Agora me expliquem, se houver alguém aqui, pode levantar a mão que eu peço ao nosso diácono Rafael para levar o microfone até você. Me expliquem como que um homem, 4000 anos atrás, escreveu isso, sem ter o mínimo de tecnologia que tem hoje. A história, a ciência, tudo isso confirmam a Bíblia. Só que nós precisamos nos atentar para uma coisa: a verdadeira ciência confirma a Bíblia. Muitas teses são levantadas de que o homem nasceu e surgiu de uma célula que se transformou numa lesma e que foi originando e depois virou um macaco. Depois chegou a luz e foi evoluindo até chegar em quem nós somos hoje. Mas nós conhecemos isso como falácias, como mentiras. A ciência confirma a Bíblia. Nós podemos analisar 2 fatos bem leigos que já jogam por terra tal ciência, tal falsa ciência. Se existe essa teoria da evolução, por que hoje em dia os macacos não evoluem? Por que os macacos pararam no tempo? Quando o ser humano é um ser que está em constante evolução, todos os dias nós aprendemos algo novo. O segundo fato é, se nós verdadeiramente nascemos de uma lesma, de uma célula, viemos dos macacos, como eu disse, o ser humano está em constante evolução. Por que é que nós, seres humanos, paramos assim nesse corpo? A falsa ciência tem se levantado cada dia mais para corromper a mentalidade daqueles que servem a Deus, para tentar desviá-los do foco e criar uma religião onde não existe.
A ciência não guerreia com a Bíblia, a história não guerreia com a Bíblia. Ambas servem para confirmar a veracidade da palavra de Deus. Mais uma vez, a ciência confirma a Bíblia. Em Gênesis 19, 24, diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Existe um lugar na terra conhecido como Tel El Hammam, a qual é um sítio arqueológico localizado na Jordânia. E muitos estudiosos acreditam que esse monte seja o local da Sodoma bíblica. Segundo alguns especialistas, é o antigo local em que Sodoma foi destruído pelo fogo de Deus. Muitos arqueológicos visitam o local e, através das análises que fazem das cinzas, dos resíduos que encontram ali, demonstra que o fogo que corroeu todo aquele local arqueológico, ele parte de cima para baixo. À medida que nós olhamos aquele monte de terra, que para mim é um monte de terra, nós vemos que as camadas superiores são as que estão mais queimadas, onde nós passamos a mão e ainda se encontram cinzas, resíduos dessa época. Nós conhecemos que o fogo normalmente, de forma natural, ele não começa de cima para baixo. Ele começa de baixo para cima. Nenhum fogo posto, a temperatura maior vai ser na região em cima. Vai ser sempre embaixo. Então nós vemos que, mais uma vez, a história, a ciência confirma a veracidade da Bíblia. Em Isaías 40, 22 diz: ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mais uma vez, meus queridos, nós vemos mais um profeta recebendo algo, uma sabedoria que se estende sobre qualquer entendimento humano. Isaías, o profeta, há mais de 1000 anos atrás, há mais de 4000 anos atrás, antes da ciência moderna, já afirmava que a terra era redonda. Eis que ele está sentado sobre o globo da terra. E hoje em dia, novamente, uma falsa ciência que tem se levantado, que é dos terraplanistas, que é a qual diz que a terra ela é plana, que existe um limite, que é como se fosse, se a terra não é um globo, é isso daqui, é reto, chegando aqui tem um limite. E uma das maiores teses que eles apontam, que eles levantam, uma das maiores vertentes, uma das maiores explicações, é uma explicação religiosa, a qual eles dizem que a terra ela é plana porque ela não é um planeta, e sim um reino do Criador. Uma das maiores explicações para essa falsa ciência que tem se levantado é precisamente uma vertente religiosa. Mas nós aprendemos hoje que Isaías, há muito tempo atrás, já quebra tudo isso e já diz: a terra ela é um globo terrestre, ela é redonda. Então, mais uma vez, a ciência confirma a veracidade da Bíblia. A Bíblia, à medida que nós vamos estudando, nós aprendemos que todas as vertentes da ciência, seja arqueologia, paleontologia, seja astrologia, seja física, todas essas ciências não servem para refutar ou desfazer o que está escrito na Bíblia, mas apenas para confirmar a sua veracidade, para confirmar a sua inerrância, para confirmar a sua infabilidade. Meus queridos,
nós aprendemos hoje que o cumprimento das profecias bíblicas e a relação entre a história e a Bíblia comprovam a inerrância das escrituras bíblicas. A ciência e a história servem apenas para confirmar o que está escrito no livro sagrado. Vamos adentrar então no subtópico de número 2, a qual é o tema, a qual é o título da lição de hoje: os manuscritos bíblicos. O subtópico de número 1, e eu gostaria de pedir à amada igreja que estivesse lendo, que se encontra no nosso telão. 1, 2, 3. O formato, os mais significativos manuscritos bíblicos foram feitos nos formatos de rolo ou códice. Nós temos ali o rolo e depois a evolução disto foi o códice. Meus queridos, o formato inicial desses manuscritos bíblicos era em rolo. Tal se usou durante muito tempo, durante a antiguidade. Mas a partir de certa época começou a se usar mais o códice. Por quê? O rolo ele tinha a vantagem de durante anos poder ser desenrolado, e enquanto o sacerdote lia aos fiéis que estavam reunidos, eles viam as imagens que ilustravam aquilo que estava sendo lido. Eles viam imagens que ilustravam os textos. Porém, à medida que o tempo foi avançando, como eu disse, o ser humano é um ser que está em constante evolução, em constante aprendizado. O códice inicialmente era um produto de menor qualidade, fabricado através de papiros ou pergaminhos. Porém, após a cristianização do Império Romano, o códice substituiu o rolo devido à sua maneira mais fácil de se manusear. O códice nada mais, nada menos é que o que nós temos hoje: um livro. Antigamente, e nós vamos aprender isso nessa lição, no subtópico adiante, as pessoas que escreviam os manuscritos não era qualquer pessoa que sabia ler, não era qualquer pessoa que sabia escrever, e não era qualquer pessoa que tinha o privilégio ou a honra de escrever um manuscrito bíblico. Então, antigamente, quando usavam o rolo, se houvesse um erro, uma vírgula fora do lugar, era o rolo todo, poderia tá no finalzinho do rolo, tá tudo escrito diretamente. Se houvesse ali um erro, uma má interpretação, uma vírgula fora do lugar, o rolo todo era descartado. Por isso que o ser humano foi evoluindo e começou a usar o códice. Porque se houvesse um erro ou uma palavra que estivesse escrita de uma forma errada, tirava-se a folha e escrevia-se em outra. Simplesmente por isso. Então, desta forma, era possível conter também textos mais longos, como a Bíblia. O rolo ele era limitado. Se hoje nós andássemos por aí com rolos atrás para conter a Bíblia toda, seria impossível. Então resumiram e inventaram o livro, inventaram o códice. Hoje a aula é um pouco mais histórica, por assim dizer. Então, nós aprendemos que essa transição do rolo para o códice foi devido a um fácil manuseamento, um melhor manuseamento da palavra de Deus. O ser humano hoje em dia tem a Bíblia no seu telefone. Onde quer que ele vá, ele tem acesso à sua Bíblia. Antigamente nós não tínhamos esse privilégio. Eu sou novo, mas ainda peguei o finalzinho dessa época em que quando nós saímos à rua, eu juntamente com os meus familiares, no Brasil, com a minha avó, nós íamos crentes
colocando a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. Hoje qualquer pessoa tem acesso à palavra de Deus através de um simples clique, de um simples toque, de uma simples pesquisa. Nem precisa ter a Bíblia toda. Talvez muitas pessoas que estão me assistindo agora não conhecem a palavra de Deus, não são crentes, ouvem somente versículos ao ar e pesquisam no Google, lançam um versículo, já aparece o livro, o capítulo, o versículo e talvez até mesmo uma mensagem em cima desse versículo. Os manuscritos bíblicos foram evoluindo o seu formato, mas o seu conteúdo permanece o mesmo. O formato em que a palavra de Deus começou a ser propagada e levada por todo mundo evoluiu e foi se diferenciando e se transformando, mas o conteúdo da palavra de Deus permanece o mesmo, desde a fundação dos tempos até os dias de hoje. A palavra de Deus não mudou. O que mudou sim foram seus formatos imateriais. Subtópico de número 2, os autógrafos. Gostaria de pedir à amada igreja que estivesse lendo no 3. 1, 2, 3. Então nós vemos que os autógrafos são livros que já nem sequer existem. Mas os antigos do Velho Testamento foram cuidadosamente copiados, gerando assim os manuscritos mais antigos que nós temos. Então nós avançamos para o subtópico de número 3, falhas na transmissão escrita das palavras da Bíblia. Se compararmos as cópias dos textos originais entre si, encontraremos algumas variações entre elas. Mesmo diante das mais rigorosas normas impostas aos escribas, esses copistas não podiam escrever uma só palavra de memória. Os copistas, como eu disse, eram as pessoas privilegiadas de escreverem os manuscritos à mão. E antes deles registrarem uma palavra, um vocábulo, uma frase, um texto, eles tinham que pronunciá-lo bem alto, em alta voz, para que não houvesse erro. E ao escreverem o nome do Senhor, tinham que limpar a pena com muito cuidado e reverência. Então nós vemos que esses copistas não podiam escrever uma só palavra de memória. Novamente, isso eu não estou falando de conteúdo, de contexto bíblico, estou falando de história. Esses copistas não podiam escrever nada de... O presbítero Roger ministrou no sábado sobre os manuscritos da Bíblia. Eu acho que ele falou isso, não estou lembrado bem, eu acho que ele falou isso e escreve. Não. Eles tinham que escrever na hora e nada poderia ser imaginação ou memória deles. Tinha que ser feito na hora, ao vivo. E cada letra e cada palavra eram contadas cuidadosamente. E no caso, como eu já falei, se era encontrado um único erro, imediatamente inutilizavam todas aquelas folhas ou até mesmo o rolo. Então nós vemos, meus queridos, que as rigorosas normas e regras para escreverem os manuscritos bíblicos não sei se é essa a palavra, incapacita o ser humano de ter escrito alguma palavra errada. A crítica textual do Novo Testamento é quando nós avaliamos o Novo Testamento através dos manuscritos que tem, para ver se
houve um erro de algum copista, se ele cochilou, se ele não estava atento e deixou passar alguma falha. E um dos livros mais bem documentados do passado, não estou falando passado bíblico, mas da história, é um livro filosófico que é conhecido como a Ilíada de Homero, que tem cerca de 2000 e pouco exemplares de manuscritos do passado. Depois nós temos outros livros, a qual eu fui fazer a pesquisa, como As Guerras Gaulesas de Júlio César, tem cerca de 13 exemplares de manuscritos do passado, das histórias passadas. A Ética de Nicômaco, de Aristóteles, tem 8 exemplares. E se nós pegarmos os maiores livros filosóficos do mundo, da atualidade, no máximo, eles têm entre 4, 8 ou até mesmo 10 exemplares. Com exceção da Ilíada de Homero, que tem cerca de 2000 exemplares de manuscritos contendo toda a história do passado. Agora, somente o Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos, a qual relatam e anotam toda a história dos tempos passados. Então, quanto mais nós sabemos sobre algo, quanto mais conteúdo nós temos sobre o passado, mais fácil se torna de defender a história que é relatada. Por isso que a Bíblia é um livro infalível. A Bíblia não é um livro infalível, não é simplesmente porque eu digo que ela é infalível. A Bíblia não é um livro inerrante simplesmente porque eu digo que ela é inerrante, que não há erros nela. É porque ela demonstra que dentro dela não existem falhas. Ela mesmo comprova a sua veracidade, ela mesmo comprova a sua autoridade, ela mesmo comprova a sua inerrância. A Bíblia Sagrada é o único livro em todo o mundo que autocomprova as histórias que são relatadas nela. Os demais livros que nós podemos ler, como os que eu relatei aqui, até mesmo nesses livros nós podemos ler e encontrar falhas, encontrar erros, encontrar um relato que não bate certo com um relato relatado mais antigamente. Mas a Bíblia não. A Bíblia não existe falhas porque é um único livro vivo. A Bíblia Sagrada é o único livro vivo. É o único livro que dele jorra vida, é o único livro que verdadeiramente transforma, e não transforma não é no tempo passado, não transforma na atualidade. É o único livro que manifesta poder nos nossos dias. A Bíblia Sagrada é o único livro que pode curar, que pode renovar, que pode restaurar. A Bíblia Sagrada é o único livro que realmente demonstra a autoridade dos céus nas nossas vidas. Não existe nenhum outro livro que contenha informação como a Bíblia, que contenha poder como a Bíblia. Existem alguns livros por aí que podem até te fazer chorar se você ler algum dia. Podem até talvez transbordar algumas lágrimas do teu olho. Podem até mesmo gerar alguma sensação dentro de você. Mas o único livro que te muda enquanto você lê é a palavra de Deus. O diácono Gabriel, na terça-feira, ele ministrou aqui a palavra de Deus, trouxe um ensino poderoso para as nossas vidas e disse uma frase que me marcou muito, que foi o seguinte: que muitos de nós marcamos a Bíblia, mas não permitimos que a Bíblia nos marque. A Bíblia Sagrada é o único livro que tem poder para mudar a nossa vida mediante quando nós o lemos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro que enquanto nós vamos lendo, enquanto nós vamos meditando nela, a nossa vida vai sendo transformada. É o único livro. Não existe outro livro que tenha essa capacidade, que tenha essa habilidade, que tenha esse poder. Então nós vemos que as incorreções encontradas, porque a Bíblia Sagrada hoje, em nossas mãos, ela passou
e até mesmo no nosso telefone, nós temos inúmeras traduções. Temos inúmeras traduções. Uma de um jeito, outra de outro. Temos em várias línguas, em vários idiomas. Mas a palavra, o seu conteúdo permanece sendo o mesmo. E as incorreções que encontravam nos manuscritos bíblicos, nas cópias dos manuscritos, a qual foram repassando até chegar na versão que nós temos hoje em nossas mãos, quando são analisadas à luz do contexto geral da Bíblia, da palavra de Deus, elas em nada comprometem o valor da mensagem sagrada. Ou seja, os mínimos erros que eram encontrados nos manuscritos não mudavam o seu conteúdo. As inúmeras traduções que existem hoje, no dia de hoje, os inúmeros idiomas que tem, nenhum idioma, nenhuma tradução muda o conteúdo da Bíblia. Muda talvez a palavra. Uma palavra pode ter inúmeros sinônimos ou antônimos, mas não muda o seu significado na raiz. Então nós vemos que não existem falhas na Bíblia. E nós podemos afirmar com total certeza que os textos das Escrituras são plenamente confiáveis. E que as possíveis contradições que existem partem do próprio ser humano, através da falsa ciência que tem se levantado. Muitas pessoas, muitos estudiosos, até mesmo religiosos, querem, de certa forma, provar que tudo que está aqui escrito é uma farsa, é um mito. Mas essas pessoas, elas nunca leram a Bíblia toda. Essas pessoas, elas pegam versículos isolados, da mesma forma que muitas pessoas pegam versículos isolados para viver a sua vida como bem lhes apetece. Muitas pessoas pegam versículos isolados para tentar provar que a Bíblia é mentirosa. Mas à medida que nós lemos a Bíblia por completo, a Bíblia toda, nós vemos que nela não há falhas. Nós estamos no ano da palavra e foi colocado e é enviado todos os dias, à 00:04, 00:05, pela nossa secretária Jamile, os versículos diários para serem lidos. E se porventura houvesse alguém que nos acompanha, que tinha para si, não, mas X versículo diz isso, X parte da palavra de Deus diz isso, então eu posso viver a minha vida dessa maneira. À medida que nós lemos a Bíblia por completo, nós entendemos que o nosso Deus requer de nós um corpo santo para que Ele possa habitar. Ele requer de nós um corpo limpo para que Ele possa fazer morada. A Bíblia, à medida que nós lemos ela de capa a capa, de contracapa a contracapa, do início ao fim, nós encontramos que todas as histórias aqui relatadas, elas se confirmam uma a outra, elas se comprovam uma a outra, elas se afirmam uma a outra. A Bíblia na versão portuguesa contém 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692.000 palavras e 3,5 milhões de letras. E em meio a isso tudo, há 0,5% de falhas. Isso não é dito por mim, isso é dito por todos os estudiosos que um dia tiraram um curso ou formados e estudaram por completo a Bíblia, não no seu conteúdo teológico, não no seu conteúdo espiritual, mas no seu conteúdo histórico. A Bíblia, os maiores estudiosos do mundo dizem que a Bíblia tem 99,55% de exatidão para as cópias manuscritas somente do Novo Testamento.
somente do Novo Testamento. Isso daqui eu não estou dizendo que é o Novo Testamento confirmando o Velho, não. Os manuscritos, a história relatada dos manuscritos bíblicos, dos manuscritos históricos, 99,5% dos historiadores, dos maiores historiadores do mundo, confirmam a veracidade da palavra de Deus, dos manuscritos do Novo Testamento. Então, mesmo assim, muitas pessoas têm se levantado como descrentes, como ateus. Quando, se elas pararem um pouco para meditar não somente sobre a Bíblia, mas sobre a história de Israel, da humanidade, irão encontrar, irão ver e irão comprovar que a palavra de Deus ela é verdadeira. Irão entender que a palavra de Deus é um livro não somente espiritual, não é somente um livro teológico, mas é um livro histórico. Este livro que nós temos em nossas mãos relata a história da humanidade e o que irá acontecer com ela nos tempos futuros. No subtópico de número 3, a qual tem por título falhas na transmissão escrita das palavras da Bíblia. Nós vemos que as falhas são mínimas, se houverem as falhas, que muitas vezes são traduções que mudam uma palavra ou outra, o significado de uma ou de outra. Como muito bem explicado e exemplificado aqui pelo nosso diácono Gabriel na terça-feira, nós vemos que em alguns versículos diz uma coisa e muitas pessoas entendem X, mas no mesmo versículo, em outra tradução, diz a mesma coisa, mas de um sentido diferente. E a compreensão é totalmente diferente, mas com o mesmo conteúdo, com o mesmo propósito final. 0,% é o que dizem ter de falhas nos manuscritos da Bíblia. Eu termino a lição de hoje. Antes de avançarmos, eu termino aqui os tópicos, lendo novamente o versículo a qual eu comecei a aula de hoje, Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O nosso Deus, as palavras que estão escritas aqui dentro, Ele mesmo se garantirá que elas se tornem realidade, que elas se cumpram. Da mesma forma que Ele tem feito até os dias de hoje, da mesma forma que Ele velou pela sua palavra para acontecer, pelas profecias feitas pelos profetas, da mesma forma aconteceu pelas profecias a qual Jesus profetizou. Tudo isso já aconteceu, e tudo que acontecerá relatado no livro do Apocalipse, muitas pessoas ficam indagando se acontecerá, se verdadeiramente vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Se nós estivermos atentos, os sinais já se encontram em nosso meio, já estão acontecendo. Então nós não podemos ter dúvidas quando se trata da palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvidas quando uma palavra de Deus é liberada sobre as nossas vidas, porque Ele mesmo vela para torná-la realidade em nossas vidas. Síntese do tópico de número 2. Apesar da Bíblia ter sido escrita e copiada em vários formatos, os erros de transmissão são irrelevantes e as possíveis contradições são aparentes e humanas. O ser humano é falho, o nosso Deus não é. O ser humano, ele tem erros, a palavra de Deus ela é inerrante. Por isso que ela é inspirada por Deus. Meus queridos, eu queria pedir a toda a igreja para estar lendo a conclusão que se encontra em nosso telão, para nós assim estarmos concluindo a lição de hoje. 1, 2, 3.
A Bíblia é inerrante, infalível palavra de Deus. Meus queridos, à medida que nós fomos meditando sobre o livro da Bíblia, qualquer versículo que talvez você esteja lendo, muitas vezes existem histórias relatadas aqui no livro sagrado que, se nós olharmos nos dias de hoje, nós falamos, é impossível. Parece filme de ficção científica. Homens com 700 anos, mulheres tendo filho aos 90 anos, aos 100 anos de idade. Cegos recebendo uma cura através de lama e cuspe. Mas, meus queridos, não temam e nem duvidem, porque tudo que está aqui é verdade. A Bíblia, ela é infalível, não existe falhas. Tudo o que contém aqui é verdadeiro. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite e passar para o nosso pastor vice-presidente, pastor Efferson Kennedy, que estará trazendo a continuidade deste culto para as nossas vidas. Amém? Aleluia.